A partir de Londres, para todo o mundo. Estamos hoje com um convidado especial e ainda bem que chegou bem, porque o Dr. Rui Rio, devo dizer-lhe que se tivesse sido há 2 dias atrás, tinha sido muito mais complicado. Não sei se acompanhou. Muito de facto, as coisas foram difíceis, tivemos aqui vários voos cancelados, mas parece que o seu correu bem, ainda bem. Não, desse ponto de vista. Seja muito bem-vindo a Londres. Apanhou um dia de sol também, o que é fantástico. Não sei se já teve a oportunidade de uma voltinha. Foi muito rápido entre o voo e acordar hoje de manhã e estar aqui. Sim, na mas casa. o hotel é longe daqui, portanto acabei por ter de atravessar grande parte da cidade. Esta vinda, depois destas eleições que não correram tão bem como o doutor esperava, não, naturalmente. Que não. Esta vinda tem um propósito ainda referente às eleições, não é? Exatamente. As coisas não estão esclarecidas completamente e nós próprios imigrantes que estamos por aqui, e esta rádio também faz esse serviço público, de esclarecer as pessoas, estão um bocadinho confusos sobre o que é que aconteceu e como é que aconteceu e porque é que se tem que repetir. Exatamente. Estão confusos e é evidente que estão confusos face àquilo que aconteceu, mas aquilo que aconteceu é muito simples. As pessoas, para votarem por correspondência, têm de juntar a fotocópia do cartão de cidadão. E percebe-se que assim tenha de ser, porque quando nós votamos presencialmente, também chegamos, apresentamos o nosso cartão de cidadão, antigamente o bilhete de identidade, para que seja descarregado. Quer dizer, aparece o António da Silva, descarrega, já votou, não aparece depois à tarde para votar outra vez. Aparece o José Manuel, a mesma coisa. Pronto. E, portanto, com o voto por correspondência é a mesma coisa. Tem de ter a identificação, deita abaixo, já entrou o voto e o voto é posto ao lado. A pessoa não se sabe em quem é que cada um votou, porque vai tudo em separado, é só mesmo para descarregar e não haver fraudes. É evidente, portanto, que aqueles votos que chegam sem fotocópia de cartão de cidadão não são votos válidos, não podem contar. Bom, o que é que fizeram nas mesas e em larguíssima medida por pressão dos delegados do Partido Socialista contra os delegados do PSD? Não cumpriram a lei e, portanto, pegaram nesses votos que não tinham o cartão de cidadão e, em vez de os colocar ao lado, como a lei manda, à espera de uma decisão se eles seriam válidos ou não, pegaram neles e misturaram com os outros. A partir do momento que fizeram isso, que é crime, e nós fizemos uma queixa-crime por causa disso, a partir do momento que fizeram isso, misturaram os votos todos na urna, automaticamente a urna tem de ser toda anulada. E, portanto, imagina, em 100 mil votos, só 5 ou 6 ou 7 mil é que estão mal, os 90 e tal mil estão bem, mas tiveram todos de ser anulados. E, portanto, todas estas pessoas vão ter de ir às urnas outra vez, se quiserem, enfim, participar na eleição que está suspensa por isto. A Assembleia da República ainda não tomou posse, precisamente à espera da eleição do Círculo da Europa, que teve de ser anulado por essa razão. As pessoas vão ter de votar outra vez por causa disto. Se me perguntar, bom, mas o processo de crime entrou, nós apresentamos, porque isto obviamente, há uma série de violações da lei e com crime. Portanto, quando eu pego nos votos e com dolo, ou seja, com responsabilidade, com consciência do que estou a fazer, de propósito atiro com os votos para o meio dos outros, eu estou justamente a querer ou anular tudo, ou então a querer que a coisa passe sem ir ao Tribunal Constitucional e quanto a tudo e mais alguma coisa, quem cumpriu e quem não cumpriu. Há um partido, que não foi o PSD, um partido pequenino, o Vox, que reclamou junto do Tribunal Constitucional pedindo que tudo contasse. E o Tribunal Constitucional fez exatamente o contrário, como era evidente, eles não podem contar nada, como isto é absolutamente lógico. Portanto, com que intenção é que os delegados do Partido Socialista atiram com os votos que sabem que não são válidos para o meio dos outros, num completo desrespeito por todos, principalmente por aqueles que votaram direito, ou seja, cumpriram a regra de ter de pôr a fotocópia do cartão de cidadão. E agora dizem que têm de mudar a lei para tirar o cartão de cidadão, para não passar a não ser obrigatório. Nós não podemos estar a favor disso, porque se o voto vai sem fotocópia do cartão de cidadão, significa que se eu arranjar um volume de 10 envelopes, 20, 30, ponho a cruz toda da mesma maneira e envio, e eu voto por não sei quantas pessoas. Não pode ser, não pode ser. É a mesma coisa que quando me apresento em Portugal, normalmente numa mesa de voto, apresento-me lá e digo, não mostro o meu cartão de cidadão. E, então como é que você se chama? Dê-me o voto que eu quero votar. Não existe isto, quer dizer, é uma vergonha, é uma coisa própria de mais de uma democracia atrasada. A própria Comissão de Eleições diz que não tem como
Saber quantas pessoas votaram, quantas pessoas não É votaram. evidente, Era uma situação aqui. Então, se pegaram nos votos, não é? E atiraram com os votos para dentro da urna, depois dos votos estarem dentro da urna, sabe-se lá quais são os que tinham o cartão de cidadão e os que não tinham, não é? Como é Doutor, evidente. qual é que é a solução para quem está fora? Uma solução fácil? Já se falou muito no voto online, evidentemente o voto físico. Será por aí? Para que as Deixa-me pessoas... só dizer uma coisa. Uma primeira solução para isto é votar em massa e votar contra aqueles que são os responsáveis por isto ter acontecido. E que é uma completa falta de respeito. E pior ainda, e andam aí a mentir, a dizer que a culpa é do PSD, porque o PSD reclamou desta situação. O PSD reclamou no início desta situação, quer na Europa, quer fora da Europa, dizendo os votos que não trazem o cartão de cidadão não devem contar. Pronto. Aliás, havia uma circular da Comissão Nacional de Eleições para todas as mesas a dizer atenção que os votos que não trazem o cartão de cidadão não podem contar. Portanto, é com dolo, é com crime que isto mesmo dar cabo das eleições. E, portanto, olha, uma das boas respostas que os portugueses que estão a viver na Europa e que vão votar nos seus deputados, estão em causa 2 deputados que representam estas comunidades todas na Europa, é dar ali uma ensinadela a ver se as pessoas percebem que mentir e não cumprir as regras não surte efeito. Quanto à solução... A solução do voto eletrónico parece-me uma boa solução para... quer dizer, porque há aqui uma coisa aqui, quem está na Europa ou fora da Europa, ou é por voto por correspondência, ou então muitos têm de se deslocar bastantes quilómetros, ou no caso, por exemplo, aqui de Londres, não é caso único, mas é o pior talvez de todos, não sei, um consulado que não tem o mínimo de condições para fazer a eleição nem para nada, não é? Aliás, a última vez que eu estive aqui, eu já agora não me lembro, há 2 anos já, ou 3, não me lembro bem, já havia esse problema, não é? E ele arrasta-se, e eu agora volto aqui e dizem-me, está na mesma. Está pior, sei que entretanto há mais pessoas, não sei se há, ou se há menos portugueses aqui relativamente há 2 anos atrás. Mas o voto eletrónico bem feito pode ser uma solução, as pessoas votarem a partir de casa, mas votando a partir de casa também têm de ter aquela ligação para meter o cartão de cidadão, porque isto do cartão de cidadão é vital, eu tenho de me identificar para votar, senão voto 10 vezes ou 20 ou 30 vezes, quer dizer, não há como fugir disto, não é? O facto é que as pessoas estão um bocadinho desacreditadas e nós temos essa proximidade com a comunidade aqui e é importante que o doutor cá venha e que mais pessoas cá venham também, outros partidos naturalmente, e que este incentivo seja de facto frisado, porque o que as pessoas dizem é vamos lá mais uma vez e vai acontecer exatamente o mesmo. Portanto, é importante votar... Pois o mesmo não vai acontecer, certeza que era o cúmulo. Exatamente. Agora, eu acredito que haja muita gente que a participação até foi elevada, sabe? A participação desta vez até foi elevada, foram mais pessoas votar, mais portugueses votar neste ciclo eleitoral, mais até que o crescimento até mais do que fora da Europa, no resto do mundo, e depois fazem isto às pessoas. Eu percebo que as pessoas virem... Quer dizer, a política já está desacreditada, as pessoas virem as costas, mas por acaso é o contrário. Se forem lá em massa, se ainda forem mais do que foram antes, se cumprirem as regras e se penalizarem o partido, que é o primeiro partido, não é o único, o Partido Comunista também teve responsabilidade, estava um bocado feito com o PS, mas se penalizarem quem fez isto não há de pensar 2 vezes, da próxima vez que tentar fazer qualquer coisa deste género, não é? Isto só para esclarecermos os eleitores, portanto, é importante toda a gente votar outra vez. Eu acho que é importante toda a gente votar outra vez e digo-lhe mais, era mesmo importante que outros que não votarem fossem votar com o cartão do cidadão e penalizassem os responsáveis por isto. Ou seja, eu posso virar as costas às eleições porque a política e os políticos não me estão a merecer credibilidade, principalmente depois de que fizeram isto. É verdade. Eu reconheço isto, é uma vergonha o que aconteceu, é verdade. Mas, por outro lado, se forem em massa e penalizarem quem foi responsável, estão, de certa forma, a dar o seu contributo forte para procurar credibilizar a política, na exata medida em que quem está na política tem de pensar, não compensa as habilidades saloias, não é? Eu perguntei-lhe isto porque há pessoas que podem pensar, não, eu votei com o meu voto não se passou nada, eu votei certinho, portanto o meu está lá, está contabilizado. Não, infelizmente não. E essas pessoas são a esmagadora maioria. A esmagadora maioria tirou uma fotocópia ao cartão de cidadão que anexou ao envelope fechado onde ia o voto. E quando o voto chega à mesa, tem quem está na mesa deita abaixo na lista aquela pessoa, já votou,
deita fora o cartão de cidadão, e põe o voto na urna fechado, para de ser aberto mais tarde. Portanto, o cartão de cidadão é vital. E a maior parte das pessoas fizeram isto. E há uns que não fizeram. Enganaram-se. Pronto, enganaram-se. Paciência. Onde é que está a culpa dos que se enganaram? Não, daqueles que pegaram nesse voto e misturaram com os outros, não é? Portanto, há que votar de novo. Agora, Portugal sai muito mal na fotografia nisto. Sim, uma eleição em que as mesas de contagem dos votos lá em Lisboa fazem uma coisa destas. É uma falta de respeito. Portanto, é importante que fica também aqui este apelo ao voto. Não saberemos se fará grandes diferenças a nível de final, mas a diferença será aquela que é a vontade das pessoas, não é? Obviamente. Dr. Rui, falamos aqui... Aliás, deixa-me dizer, nós temos um projeto de alteração da lei eleitoral, da forma de eleger os deputados e tal, e nesse projeto até temos previsto que este círculo eleitoral tenha pelo menos mais um deputado. Porque realmente é muita gente, não é? Há cada vez mais portugueses a viver fora de Portugal propriamente dito, não é? É na Europa, neste caso na Europa. Fora da Europa, não, por acaso, mantemos o mesmo, no nosso projeto, mantemos o mesmo número de deputados. Mas na Europa aumentávamos. Porque é muita gente, efetivamente é muita gente, e nós temos de ter no Parlamento português representantes genuínos e conhecedores daquilo que são estas realidades e haver um interlocutor, porque as pessoas estão fora de Portugal, mas um dia onde regressar a Portugal ou não, mas a maior parte se calhar mantém pelo menos em projeto voltar a Portugal e portanto esta ligação é fundamental. Consulado, demos aqui há bocado um ponto dado, para rematar esta conversa também das eleições, que já entendemos que é importantíssimo sim. E as pessoas têm que votar mesmo, se não há voto, a democracia também perde e perdemos todos. Questão do consulado, estamos com vários problemas há muitos anos, as queixas são sempre as mesmas, naturalmente. Um passaporte são 6 meses a 1 ano para tratar. São filas... cartão de cidadão. São filas de vários metros de pessoas e depois não conseguem ser atendidas. O que é que se passa aqui? Eu estive lá e vou para lá agora, daqui a um bocado, depois desta entrevista, fazer outra vez uma visita e uma reunião lá. Olha, é evidente que nós estamos neste momento num período eleitoral muito fora do comum, porque já foram as eleições, já sabemos quem ganhou, portanto esta eleição não vai alterar o resultado nacional como um todo, é mais 2 deputados, ou não é mais 2 deputados, ou fica 2-0 ou fica 1-1 em princípio, entre o PSD e o Partido Socialista, que são os que têm hipóteses de ganhar esta eleição, fora da Europa. É importante para os portugueses que vivem, fora da Europa não, na Europa, é importante para os portugueses que vivem na Europa, mas não vai alterar, digamos, a composição do próximo governo ou da próxima Assembleia da República, de modo a que as coisas sejam diferentes. Portanto, até sabemos como é que é. Mas eu não posso, estando na campanha eleitoral aqui, não posso deixar de dizer aquilo que vai continuar assim, mas olha, o que é que eu hei de fazer? Já sabe o resultado. Uma das coisas que o Partido Socialista fez de mal em Portugal, vale a pena estar aqui agora a elencar tudo, mas há aqui uma coisa que tem a ver também com neste caso, com o problema do consulado. O Partido Socialista, nesta governação de 6 anos que teve, degradou de uma forma brutal os serviços públicos em Portugal. Aquilo que é mais notório ao Serviço Nacional de Saúde, a degradação do Serviço Nacional de Saúde é brutal, ou seja, as listas de espera para quem precisa de uma consulta de especialidade, as listas de espera para quem precisa de uma cirurgia, aumentaram. Por exemplo, sem médico de família, sem qualquer assistência, temos mais de 1 milhão de portugueses, né? Eles degradaram muito os serviços públicos, degradaram particularmente na saúde, que é aquilo que toca mais às pessoas, degradaram na educação, degradaram aos mais diversos níveis. Pedir a reforma, não sei se sabe, que muitas pessoas atingem a idade da reforma, 66 anos e meio, mais ou menos, essa é a idade da reforma, pedem a reforma, e a resposta pode vir passado 1 ano. 1 ano. Não é o consulado em Londres. Em Portugal, os serviços normal podem estar à espera 1 ano ou mais. O normal é um bocadinho menos de 1 ano. Mas já viu, então a lei diz, mete-se a reforma, pode-se meter a reforma aos 66 anos e meio. Na prática é 67 anos e meio. Não pela lei, mas pela incapacidade administrativa. Portanto, é uma degradação brutal que os serviços públicos tiveram. Quando eu aqui estive, acreditei que face à polémica, e depois nós também lá falamos com o Governo e pressionamos o Governo, faça isto tudo, eles vão tratar de um assunto absolutamente premente, porque naquela altura ainda estamos em cima do Brexit, ainda pior, não é? Bem, eu chego aqui agora e aquilo que me contam é que na mesma, pronto, não vamos dizer que esteja pior, se calhar até está pior, mas está na mesma. Então eu
eu pergunto, mas o que é que andaram a fazer estes 2 anos? E a seguir responde-lhe o mesmo que lá em Portugal. A mesma coisa. Nada e tudo a degradar-se. Portanto, este tipo de situações. Tirar o cartão de cidadão lá é mais fácil que aqui em Londres. Mas olha que também não é uma tarefa simples. Portanto, estamos no século XXI, já bem entrados no século XXI, com a digitalização, com toda esta conversa política de modernização da economia e dos serviços administrativos e tudo. E em Portugal é exatamente o contrário. Mais valia a maneira antiga quando se preenchia tudo à mão. Não é? Portanto, isto é um contrassenso. Agora, o Partido Socialista tem realmente uma completa incapacidade na gestão da coisa pública, noutras também, mas como digo, não vale a pena aqui estar agora com isso, e a campanha pura e dura já foi, a nacional, agora estamos muito focados na questão do Círculo da Europa, e na questão do Círculo da Europa, olha, neste momento não posso ajudar dizendo que como governo, nós, PSD, iremos fazer, porque não iremos fazer porque não vamos ter governo, os outros resultados já se sabe. A única coisa que eu posso prometer é que os nossos deputados, uma vez eleitos pelo PSD na Assembleia da República, continuar a pressionar, continuar a desmascarar, a ver se têm algum bocadinho de vergonha. Mas não têm, Qual mas não será a têm. solução? O que se quer aqui é soluções. Então, novas instalações, mais gente a trabalhar, mais eficácia administrativa. Essas são exatamente, Não é? não quero chamar desculpas, não, porque A casinha onde está o consulado pode ser muito simpática e muito agradável, não é feia, mas depois não é funcional para os serviços que se pretendem, não é? Facto, Só para viver lá uma família ou duas, estava bem, não é? Os funcionários dizem exatamente isso, é carga horária, carga de trabalho, muita gente, Evidente. pouco pessoal e E o voto poucos agora recursos é por técnicos. correspondência. Imagino que o voto não era por correspondência, também não é, também pode ser em urna, mas não tinham a possibilidade de voto por correspondência, tinham de em urna, iam lá, quer dizer, já os portugueses aqui já ficam com os cabelos em pé só de ter de ir lá tratar aquilo que têm mesmo de tratar. Ir lá para votar, ainda por cima pela segunda vez, não iam, como é lógico, e eu percebo isso, não é? Agora, isto não é democracia assim, não é? O facto é que os problemas acontecem e nós falamos neles quase todos os dias, inclusive aqui na rádio, temos tido aqui alguns secretários de Estado também têm feito o favor de nos esclarecer em alguns Chegam aqui, depois pontos. vão embora, não acontece nada. Exatamente, e nós vamos estando por aqui, é que nós estamos cá, os Obviamente. imigrantes estão cá, as pessoas estão cá. E a aplicação, não terem a documentação necessária por causa dos empregos e tal, isso é uma irresponsabilidade. E o facto é que é preciso soluções e alguém tem que as tomar. E não são difíceis, não é? Quer dizer, não é preciso mandar fazer um estudo para saber o que é preciso fazer para o consulado funcionar. Ainda mais agora com esta situação do Brexit, eu falo por mim, porque o meu BI vencerá em 6 meses. Tem que começar a tratar já. Não sei se não será mais fácil em Portugal. E depois, porque mas em Portugal também não está bem, porque eles deram cabo degradaram muito o o serviço facto é que com o Brexit, e as pessoas ainda não têm essa noção às vezes, não podemos estar com mais de 6 meses com o documento. Eu sei, já me contaram E exatamente. então é mais um problema que nós temos aqui. E quando vamos ao consulado com urgência, a urgência são 6 meses, 7 meses. É uma coisa. Vamos esperar que realmente essa e o doutor Então está a ver, quer dizer, eu não sei, mas eu também não estava aqui, mas imaginemos há 20 anos ou há 25 anos como era. Devia ser melhor, não é? Penso eu, não sei o que é que contam os que já estão aqui há mais tempo, eu não sei, não é? Funcionasse de outra Não é? maneira. Quer dizer, então, à maneira antiga, não é? Com uma esferográfica e um papel. Exatamente. Valha-me Deus. Doutor, vamos encontrá-lo hoje por Londres, a visitar algumas casas e a falar com pessoas. Sim. Inteirar-se também um bocadinho. Portanto, se encontrarmos o Dr. Rui Rio em algum dos nossos lugares portugueses, Exatamente. não se assuste. É mesmo o Dr. Rui Rio. E vem para falar com pessoas também, não é? Sim, Saber sim, sim. como é que as pessoas estão, o que é que está a acontecer. O que é que procura nesta visita também? Vou ao consulado, como é evidente, pelas razões que estou a dizer, quanto mais não seja, para continuar a dar visibilidade ao problema, procurando que o governo português tenha e o Ministério dos Negócios Estrangeiros tenha alguma vergonha no que está a acontecer. Mas depois, fundamentalmente, aquilo que eu pretendo é entrar em contacto com a comunidade portuguesa para os ouvir e para eles me ouvirem a mim, e o ouvir a mim passa muito pelas perguntas que me queiram fazer e que eu possa responder por aquilo que possam ser os motivos de interesse dos portugueses que, estando aqui, continuam interessados naquilo que é a vida lá em Portugal. Eu, naturalmente, que posso, com facilidade, falar daquilo que é a minha visão da situação em Portugal, seja económica, seja política, seja social. Agora, é uma situação em que é capaz de ser mais prático fazerem perguntas e eu responder do que estar eu a dizer, porque eu não sei exatamente se tudo aquilo que eu tenho para dizer e que tem grande interesse a quem vive em Portugal coincide com aquilo que é o grande interesse de quem neste momento não vive, embora na sua maioria, se calhar, pensando em voltar às suas terras, não é?
Temos uma nova vaga de gente, nova vaga de imigração. Diferente, claro. Temos gente muito bem formada. É. Se o doutor, por acaso, fosse a um dos nossos hospitais aqui perto, Muitos iria enfermeiros. encontrar muitos enfermeiros e alguns Exato. chefes de secção, gente muito bem Exatamente. formada. Exato. E temos uma grande representação de qualidade Sim. em Londres, praticamente em Londres e no resto do Reino Unido. Sim. Como é que esta gente, como é que se incentiva esta gente, eu não diria a voltar para Portugal, porque cada um escolhe o seu destino naturalmente, e se as pessoas se sentem bem onde estão, deixem-se ficar. Sim. Mas o que é que nós temos que fazer para que os nossos jovens entendam que é possível também em Portugal, que é ali que é a sua casa, que é o seu país e é ali que se deve investir? Olha, Sérgio, a sua pergunta é muito difícil de responder hoje. E eu vou-lhe explicar porque é que é difícil de responder hoje. Se me tivesse feito essa pergunta há um mês atrás, era-me fácil responder, porque eu ia dizer exatamente aquilo que nós precisávamos de alterar no modelo económico de Portugal, para que Portugal pudesse acolher outra vez, a médio prazo, não no curto prazo, eu não vendo bem a da cobra, pudesse acolher a médio prazo outra vez todas essas pessoas com salários condizentes com aquilo que recebem aqui. O problema é que nós estamos a falar no momento em que as eleições já foram. É único no mundo. Estava a campanha eleitoral para umas eleições que o resultado mais relevante já se deu. Mas a questão é esta. A política que o Partido Socialista seguiu e particularmente aquilo que o Partido Socialista disse na campanha eleitoral, em que ficou vinculado e, portanto, dá-me ideia que vai cumprir aquilo a que se vinculou, em contraposição àquilo que eu tenho dito, é que toda a política económica do Partido Socialista visa nivelar os rendimentos por baixo. Aliás, com forte influência do Bloco de Esquerda e do PCP. Agora vão estar sozinhos, mas com forte influência do Bloco de Esquerda e do PCP. Nós temos de perceber isto. Nós temos de subir o mais possível o salário mínimo nacional. O mais possível, porque as pessoas com o salário mínimo nacional vivem muito mal. Mas repare no pormenor do português que eu utilizei. O mais possível, não é o impossível. E aquilo que o Partido Socialista faz é que vai para o impossível. Então repare, uma empresa que não tem condições de pagar um salário mínimo nacional acima de X, imagine. Mas o governo impõe 2X, agora estou a exagerar só para as pessoas entenderem, o que é que acontece? Ou acontece desemprego, ou então não acontece desemprego, acomodam esse valor, mas não aumentam os salários mais altos, porque não têm vendas nem receitas para poder aumentar a massa salarial para lá daquilo que é sensato. Então o que é que acontece? O nosso salário médio em Portugal vai encostando ao salário mínimo. A diferença entre ter o salário mínimo ou ter o salário médio é pequenino. Olha, vou dar aqui um exemplo que as pessoas vão entender. Não vou entender na primeira frase, vou entender à segunda. A mediana dos salários em Portugal são 900 euros. As pessoas não entenderam o que eu quis dizer, mas eu agora vou explicar. A mediana do salário de 900 euros significa o seguinte: metade dos portugueses ganham menos de 900 euros e metade dos portugueses ganham mais de 900 euros. Só há um país em que a mediana, na Europa, em que a mediana é pior que a nossa, que é a Bulgária. Todos os outros são melhor. Porque até pode ser, imagino, numa Roménia, a mediana até pode ser 800 euros, não sei quanto é, mas 800 euros dão para mais do que 900 em Portugal, está a ver? E, portanto, o que é que isto significa? Significa que nós estamos a aumentar imenso as pessoas que ganham mal e muito mal. Embora eu tenha melhorado um bocadinho, em termos relativos, àqueles que tinham os salários piores, isso é justo do ponto de vista social, é verdade, todos gostamos disso. Mas infelizmente a realidade é o que é. Eu tenho de aumentar as pessoas o mais possível, ou seja, eu tenho de enriquecer a economia, eu tenho de produzir mais, eu tenho de ter mais produtividade para poder dar a essas pessoas muito mais, que são as primeiras a ter de receber, é verdade. Mas se eu depois, não é, mantenho o meu salário médio em 1000 e poucos, ou a minha mediana em 900, e portanto alguém que se formou, que estudou, que se esforçou, não é, e que começa a trabalhar, até começa com 800 ou 900 euros, não vejo que seja aí o grande problema. Mas o problema é depois se não tem expectativas de passar 2 ou 3 anos, estar a ganhar 1.500, e depois 1.700, e depois 2.000 e por aí fora, ter uma carreira. E não pode ter uma carreira com um modelo económico que assenta nisto, com um modelo económico que, em vez de fazer o crescimento da economia pela produção, falo pelo consumo. Ou seja, dá tudo o que tem, mas tudo que tem em termos de rendimento nas pessoas, mas desadequado àquilo que é a produção do país. Compreende? E, portanto, eu se quero... Imagina uma fábrica, o país é a mesma coisa, imagina uma fábrica. Se eu sou dono de uma fábrica e quero pagar melhor aos trabalhadores, o que é que eu faço?
aumenta os salários antes de aumentar as vendas e os lucros, ou primeiro aumenta as vendas, aumenta os lucros para ter dinheiro para poder pagar. E a empresa ser forte e continuar e aguentar os postos de trabalho e cada vez melhor. Obviamente tem que começar pela produção. Eu tenho de trabalhar um bocadinho melhor, nem é mais. Sabe que os portugueses, aqui também, e mesmo em Portugal, trabalham muito. Não é um problema de trabalhar mais, é um problema de trabalhar melhor. Não mais, é um problema de mais produção com as mesmas horas de trabalho, logo melhor produtividade, que é o que os outros países têm, que nós não temos. Por isso é que somos um país pobre. O modelo económico do Partido Socialista leva a isto. E lá está. E eu dizia isto há um mês atrás, em campanha eleitoral, ver se as pessoas entendiam. Olha, a maioria não entendeu, pelos vistos, face ao resultado. Portanto, hoje, com o resultado eleitoral que temos, com uma maioria absoluta do PS, vamos ter isto agora mais 4 anos. Eu já não posso fazer nada, nem eu, nem o PSD, em breve não serei eu que estou aqui, há de estar outro, não pode fazer nada a não ser aquilo que eu agora estou a dizer, continuar a fazer pedagogia, porque eu gostava que o meu país fosse um país enquadrado naquilo que são os padrões médios de vida da Europa. E ao contrário, nós temos vindo a atrasar. O Primeiro-Ministro pode agora responsabilizar tudo e mais alguma coisa, e a pandemia, e isto, e aquilo, e aquilo outro. A verdade é que o Partido Socialista, desde 1995, desde que o professor Cavaco Silva saiu, desde essa altura até hoje, particularmente também agora no século XXI, tem dominado o governo. Nós só lá estivemos 4 mais 7 anos, mas desses 7 anos, 4 com o programa da Troika, não era o programa do PSD, era o programa, não é, da Troika, o programa imposto por alguém que o Partido Socialista teve de chamar porque levou o país à bancarrota. Portanto, o PSD verdadeiramente, nestes anos todos, governou muito pouco. Portanto, isto é o modelo, este resultado é resultado do modelo económico do Partido Socialista. É este o resultado. E o resultado é este, é cada vez estamos mais atrasados relativamente à média da Europa, porque a questão do modelo económico é aquela que eu digo que está ao contrário, está errado. Agora, os portugueses aqui na Europa ainda têm a possibilidade, através da eleição do seu deputado, dar um cheirinho nisto. Agora, o resultado eleitoral está feito, não é? Estamos a falar de vários milhares de pessoas. Pois, Doutor Rui Rio, aproveitando a sua dica, entendi, quando falou na brevidade, talvez poderá ser outro, rendeu-se a esta situação de Estado e vai-se afastar um bocadinho Sim, isso já foi o que eu disse. Sim. Está garantido, não é? Sim, foi o que eu disse logo no domingo das eleições à noite, fizeram-me essa pergunta. A comunicação social, como infelizmente é o normal, cria logo ali uma demissão, um estandarte, uma confusão. Não há estandarte, não há confusão, não há nada, até porque, olha, as próximas eleições legislativas não são dentro de 4 anos como é normal, são dentro de 4 anos e 8 meses, são quase 5 anos, não é? Portanto, não é preciso andar a correr e a partir tudo e o disparate que só descredibiliza a política, só descredibiliza os políticos e em particular só descredibiliza o PSD. Agora, há um objetivo e esse é inequívoco, ou seja, com este horizonte, e repare que eu sou líder do PSD há 4 anos e líder da oposição há 4 anos e nunca ninguém conseguiu estar 4 anos como líder da oposição, porque é uma tarefa exige uma resistência muito grande, exige também bastante experiência política, é muito difícil isso. E, portanto, eu fiz 2 legislativas, não ganhei nenhuma nem outra. As primeiras era quase impossível ganhar, mas esta agora não. E o resultado está longe daquilo que queríamos e que eu próprio queria. Portanto, tiro as minhas ilações e digo, que utilidade posso eu agora ter no partido, quando só há eleições daqui por 4 anos e tal, e quando eu já fui a 2 legislativas e não ganhei. Portanto, tenho de sair. Agora, não tem que sair, não tem que ser ao pontapé e a dar espetáculos tristes. Precisa ser feito com tranquilidade, com calma, com sentido da responsabilidade e ponderação. Natural. Acho eu, não sei se a maioria acha assim, mas eu também não tenho problemas de ser minoritário. Assim é que deve ser. Esta situação, Rússia, estamos a acompanhar, depois de tudo que já foi pedido por todo o mundo, depois de preces até de gente a morrer desta desgraça, o que é que se espera deste indivíduo? Olha, eu nunca pensei, eu nasci, como é lógico, já bem depois da Segunda Guerra Mundial, quer dizer, mas senti o pós-guerra bastante, enfim, as pessoas da minha idade sentiram um bocadinho, mas eu senti muito mais porque, como penso que a maior parte das pessoas sabem, eu estudei numa escola alemã, não é? Eu quero o jardim infantil, quero o ensino básico, quero depois o ensino secundário, só o superior é que fiz numa faculdade portuguesa. E, portanto, todos os meus professores, não é, tinham vivido a guerra.
não é? Eram homens e mulheres durante a guerra e, portanto, contavam muitas histórias da guerra, os sentimentos que tinham, tudo aquilo, e, portanto, é algo que está muito presente dentro de mim, embora eu não fosse vivo nessa altura, e muito menos vivo, ia viver no centro da Europa, onde estava a guerra. Mas eu nunca pensei que fosse possível, depois da Primeira Guerra e particularmente da Segunda, que é o que estou a falar, voltar a viver uma situação destas e que houvesse um líder político na Europa que fizesse algo parecido com aquilo que foi feito no início da Segunda Guerra Mundial, a invasão de outros países, ao abrigo de uma lógica imperialista, como era também a lógica de Hitler. E também tenho a noção, sinceramente, de que face àquilo que acontece à oposição na Rússia, aquilo que o regime de Putin faz à oposição lá dentro da Rússia, aquilo que vão fazer aos ucranianos tomando a capital e tomando o país todo. Eu acho que é uma coisa deplorável, horrível, desumana, em que, bom, não estamos aqui a falar daquilo que foram os campos de concentração na Segunda Guerra Mundial, também não estamos aí, mas estamos num ponto de partida e em sentimentos, ou falta deles, muito próximos daquilo que comandaram os piores líderes políticos do lado alemão e italiano, naturalmente, na Segunda Guerra Mundial. É muito triste ver não é bem a humanidade é mais do que isto, mas é uma parte da humanidade regredir desta maneira, quando os exemplos não são de exemplos de há 2 ou 3 séculos, são exemplos de há pouco tempo. Ainda hoje já há muita gente viva que já era viva no tempo da Segunda Guerra Mundial. É deplorável ver aquelas imagens na televisão, como tivemos todos a oportunidade de ver ontem e hoje mesmo, uma cidade absolutamente normal, como as nossas cidades, e de repente os carros de combate ali à volta, os rockets a passar por cima, a ser sobrevado pela Força Aérea, as pessoas a fugirem, pessoas que não têm nada a ver com nada, quer dizer, pessoas absolutamente normais. E está um ditador em Moscou a fazer uma coisa destas, quer dizer, país está dividido. É horrível. Ainda ontem o Boris Johnson falava sobre isto, o Primeiro-Ministro, e dizia que nem todos os russos são más pessoas. Pois não, claro. E nós vimos nas manifestações também pessoas, claro. Desculpem, eu sou russo. Claro. Portanto, há aqui uma divisão do próprio país, claro. mas está a sofrer, se calhar, com um processo muito longo também. Aliás, nós devíamos ter um certo cuidado. Eu estou a falar para mim, eu ontem fiz uma intervenção sobre isto na Assembleia da República, uma declaração, ou considerar uma declaração solene sobre a posição do PST relativamente a esta situação. Referi no meu discurso 1 ou 2 vezes assim, mas eu próprio tenho de fazer um esforço ainda maior para não dizer Putin e para não dizer a Rússia. E para dizer sempre a Rússia de Putin. Porque é isto que estamos a falar. Exatamente. A Rússia de Putin. Porque se eu agora me pusesse russo durante uns minutos, eu tinha vergonha do meu país. E quantos milhares de russos, quiçá a maioria dos russos, não está envergonhada e revoltada com aquilo que o seu próprio país está a fazer, e como é que pode reagir? Pode fazer o quê? Faz estas manifestações e mesmo assim com risco, não é? É por isso que isto é como é, e ele entrando na Ucrânia e pondo lá um governo fantoche e fazendo sabe-se lá o quê ao presidente da Ucrânia e aos principais dirigentes ucranianos, a tratá-los igual ou pior àquilo que trata a sua oposição na Rússia. Isto é uma coisa absolutamente miserável e, portanto, eu acho que foi que eu tive a oportunidade de dizer ontem na Assembleia da República, eu acho que todos nós, agora estou a falar da Europa, mas seguramente também da América, do Canadá, dos Estados Unidos, do Canadá, todos os países civilizados, nós temos de estar disponíveis. Isto não é fácil dizer o que eu vou dizer, e não é popular, mas quando estamos na política, quando somos líderes políticos, nós temos a obrigação de dizer aquilo que deve ser e não ir atrás do marketing, só dizer aquilo que as pessoas querem ouvir. Nós temos de estar todos dispostos a algum sacrifício para punir a Rússia. O que é que isto quer dizer? Qual é o sacrifício? É que se nós fizermos sanções muito pesadas à Rússia, nós também sofremos com elas, como é evidente, não é? E, portanto, se nós sofremos com ela, a inflação vai subir um pouco, os juros vão subir um pouco, todos nós vamos pagar mais um pouco, aqueles que têm endividamento à banca, os juros da dívida pública vão subir, há diversas situações negativas, mas sem exageros, com certeza. Mas devemos nos compenetrar
face àquilo que o povo ucraniano está a passar e a sofrer, nós darmos esse nosso contributo de alguma baixa de rendimento e de alguma dificuldade económica em prol deles, mas não é deles, é de todos nós. Porque se a Rússia não tiver uma punição exemplar, a Rússia vai continuar, amanhã entra na Geórgia ou entra sei lá bem onde, não é? E portanto, e num desplante completo contra o resto do mundo. Portanto, tem de ser assim, ou seja, tem de ter sanções que vão castrar tudo isso. Agora diz-me assim, está bem, isto é como na guerra, o povo russo e aquele povo que ainda há bocado referiu, que está totalmente contra isto, também vai sofrer. Mas como é que podemos fazer? Não podemos deixar de fazer isso, não é? Se abríssemos fogo sobre a Rússia, não é? Numa situação de guerra, ainda era pior. E depois aí, hoje em dia, com as armas que existem, nucleares, químicas, ui Jesus, o que é que não é? Portanto, não podemos agora, e por isso ele não entra na NATO, porque ele sabe que se entra na NATO, tem de despoleta uma coisa destas. E, portanto, entra na Ucrânia. E nós olhamos para a Ucrânia, gostaríamos de ajudar mais, mesmo do ponto de vista militar, mas como é que nós podemos fazer isso? Porque se nós fizermos isso, eu não sei como é que parará a guerra no mundo com as armas que hoje existem. Agora, se ele entrar num país da NATO, na Polónia, na Lituânia, nos países da União, se ele entrar num país da NATO, ele sabe que despoleta isso. Mas aí tem de explotar, infelizmente. Porque então aí é que é impossível, não podemos acovardar. Aqui é dramático, olhamos para a Ucrânia, gostaríamos todos de ver os exércitos americanos e da NATO em particular ali a defender o povo ucraniano e a barrar a entrada da ditadura, mas tem de ser de outra forma. Essa outra forma são as sanções económicas e desportivas, por exemplo. Eu acho que rapidamente nós devíamos tomar também a decisão de isolar completamente a Rússia do ponto de vista desportivo. Não vai a campeonatos do mundo de nada, nem de ginástica, nem de futebol, nem de handebol, nem nada, zero. Ficam a jogar uns com os outros. Esta é muito simples e gera grande impopularidade para o ditador na Rússia. Mas depois as sanções económicas que têm efetivamente de ser o mais pesadas possíveis aliás, porque repara, se a Rússia se atrasar do ponto de vista económico, se não crescer, se não se desenvolver, ela própria fica sem orçamento suficiente para as suas próprias Forças Armadas, não é? Porque eles têm uma fatia do orçamento de Estado para as Forças Armadas muito grande. Se nós castrarmos o seu crescimento económico, se nós diminuirmos o seu potencial económico, obviamente também afeta essa parte. Doutor Rui Rio, é um ótimo comunicador, é um prazer estar à conversa consigo. Ainda tem muita coisa para fazer. Vamos continuar a apelar ao voto nestas próximas, nos próximos dias, porque é importante que as pessoas votem. Poderá fazer a diferença ou não, mas o importante é que se saiba. Faz pelo menos a diferença da participação e do respeito pelas comunidades. Desejamos então uma ótima estadia em Londres, uma ótima visita e mais uma vez, não se acanhe, se vir por aí o doutor Rui Rio a passear pelas ruas de Londres, pode-lhe dar um aperto de mão. Agora já estamos à vontade, as coisas já passaram. Foi de facto um prazer, esperemos que corra tudo pelo melhor e que a sua vida daqui para a frente também seja um bocadinho mais descansada. Isso vai ser certeza. Doutor, muito obrigado. Tenha um ótimo dia. Obrigado. RTP Lusa foi a conversa com o Dr. Rui Rio, ele que está de visita a Londres, também para se inteirar do que é que vai por aqui acontecendo e, de facto, é um homem que é um gosto conversar.